Eu converso com a advogada Maria do Carmo Dickmann Troiani. Maria do Carmo, fala-se muito hoje em síndrome de alienação parental. Vamos contar um pouquinho para o telespectador o que é isso? A síndrome de alienação parental, ela ocorre quando um dos genitores denigre a imagem do outro, né? E é isso que se busca evitar que aconteça. Então, muitas vezes, um deles, geralmente aquele que tem a guarda, né, ele só denigre a imagem do outro, fala mal o tempo inteiro, procura afastar o outro pai daquela criança, cria tumultos nos horários de visitas, enfim, quando as pessoas querem brigar, Mônica, as pessoas brigam com certeza, e com tudo, né? Em direito de família, em separação, querendo brigar, sempre tem um pé para briga, né? E essa síndrome de alienação parental é o que não pode acontecer. Essa síndrome de alienação parental, ela tem sido coibida, é isso, né, que eu ia falar muito, né? Pela justiça, porque justamente não se pode compactuar que ela ocorra. E é muito complicado também a gente ter certeza do que está acontecendo, né? Por isso que é feito o estudo social, para se ver realmente, porque todo mundo tem um pouco de razão e ninguém tem razão, na verdade. O problema é que o estudo social, muitas vezes, não tem tempo hábil para detectar o que está acontecendo, né? Seriam necessárias várias entrevistas, várias idas, né, às vezes ao local, estar presente em diversos momentos. Às vezes, no momento em que a pessoa é entrevistada, ela não relata exatamente o que porque acontece, é tudo muito subjetivo, né, Maria do Carmo? Então, fica muito complicado pelo pouco tempo. E é por isso também que os juízes cada vez mais procuram se utilizar desse procedimento de mediação, que é para fazer com que as próprias pessoas envolvidas conversem e cheguem ao acordo, né? E a ideia da mediação também é essa, de que não haja esse afastamento de um dos pais, os dois exercerem então essa função. Agora, nós estamos falando de guarda, de direitos dos pais, e os avós? Quais são os direitos dos avós? Os avós têm direito de visitar os netos, eles têm direito de... E os netos têm o direito também de se avistar com os avós. Faz parte também do direito de família fazer com que não se percam os laços familiares. Então, se os avós, por acaso, estiverem sendo impedidos de visitar os netos, eles têm todo o direito de entrar com uma ação de regulamentação de visitas. Eventualmente, os avós podem até pedir a guarda dos filhos, dos netos, né? Porque verificam que aqueles pais não estão cuidando convenientemente das crianças. Mas isso já é uma exceção. As brigas mais constantes são no tocante às visitas. E é interessante, Mônica, que às vezes tem a avó que briga com a própria filha ou com o próprio filho porque está sendo impedido por aquele que é filho dela também de visitar os filhos. Agora, mesmo depois de ter sido feito um acordo sobre a guarda, né, das crianças, isso pode ser revisto? Pode ser alterado? Pode, porque as questões que dizem respeito à guarda, que dizem respeito a visitas, que dizem respeito a alimentos, elas nunca são para sempre, porque a vida muda, né? E mudando a vida, mudando alguma situação, é possível rever aquilo, sempre num outro processo, nunca no mesmo processo. Por exemplo, quanto tempo, existe um tempo, por exemplo, uma pessoa paga uma pensão alimentícia, depois de quanto tempo? Não tem tempo. Ela pode pedir uma revisão? Não tem tempo. No caso da pensão alimentícia, é quando ela prova que houve uma alteração de situação. O requisito básico numa pensão alimentícia, para alterar uma pensão alimentícia, é fazer a prova de que houve uma alteração de situação. Ou na situação de quem paga os alimentos, que agora não consegue mais pagar por alguma razão, ou na situação de quem recebe, porque agora não precisa mais. Entendi. Ou pode receber menos, sem prejuízo do próprio sustento. Olha, é uma pena, tem tanta pergunta para te fazer, mas nós já estamos no finalzinho. Mensagem final para o nosso telespectador. A mensagem final, Mônica, é no sentido de que as pessoas busquem se conscientizar de que
acabado um casamento, o casamento acabou, aquilo é entre as partes, mas ambos continuam com as responsabilidades e ambos continuam sendo pai e mãe. Né? Com certeza. E procurarem, na medida do possível, conversarem, chegarem a acordo, não precisam ficar, a gente fala, não precisam ficar amiguinhos, mas tem que ter, o casal não precisa ficar amiguinho, mas tem que ter uma forma, um canal de comunicação no sentido de que isso seja benéfico aos filhos, né? Eu sempre falo que não existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não existe, né? Então a gente tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Às vezes não dá, e quando não dá, a gente tem que discutir, tem que brigar em cima dessa situação. Mas o ideal é sempre que se chegue num acordo. Muito obrigada, foi muito bom. Você. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você pode conferir os programas que porventura você tenha perdido, ler artigos, enfim, tem muita coisa legal no site. E também de me ouvir na Rádio Guarujá AM 1550 MHz, no programa Tarde Total com Alfredinho Júnior, toda sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau.